Olá, crianças, tudo bem? Hoje a gente vai corrigir as atividades de história de finalização do capítulo da unidade 5, tá? Então prestem atenção na correção, porque pode ter algumas informações que vocês poderão utilizar na prova, tá? Então, me sigam, olhem nas questões, leiam as questões de vocês, leiam as questões que eu tô dando, apaga, copia tudo de novo, mas é para corrigir, ok? Então vamos lá. Então, a aula de história, a gente vai corrigir as atividades do dia 30/6, então 30 de junho. Primeira página 139. Então, tinha o texto sobre o jogo de bola feito pelos astecas, e com base na descrição do jogo, vocês vão ler essa afirmação aí, ó, os povos antigos da América gostavam de jogos, mas não os consideravam uma atividade competitiva, mas sim como uma cerimônia religiosa. Então, vocês vão ter que justificar essa afirmação. Então, como? Porque para os astecas, a bola utilizada no jogo representava o sol, e a partida era uma batalha entre dois deuses, o Quetzalcóatl e o Tezcatlipoca. Os nomes são muito difíceis de falar, mas vocês entenderam. A escrita está aí. Com a orientação do professor, tinha uma sugestão de pesquisa ou de pensamento, de reflexão sobre com que comparação a gente pode fazer o jogo dos astecas. Então, a gente pode comparar com futebol, com basquete, com handebol, por quê? Porque tem uma bola, essa bola tem que ser acertada em algum lugar, são duas equipes rivais. Então, são várias as semelhanças e diferenças entre os jogos do passado e os jogos de hoje. Após ler o texto, tinha um texto, então, sobre Machu Picchu, tá? Na página 144, 145, tinha um texto sobre Machu Picchu, e vocês tinham que ler e refletir algumas coisas. Então, você concorda com as ações tomadas em relação aos turistas que visitam a cidade? Então, era uma resposta pessoal e vocês tinham que justificar com base no texto. B. Quais foram os prejuízos ambientais e históricos que os turistas já causaram a Machu Picchu? Então, o prejuízo ambiental foi o acúmulo de lixo não biodegradável, e o histórico foi o excesso de visitantes na cidade, que ao caminharem causaram impacto na estrutura das construções. Agora, lá na seção mãos à obra, tinha algumas questões para finalizar o capítulo. Então, a gente vai ver, vai corrigir, e vocês podem usar essas informações na prova. Então, página 147. Assinale V para verdadeiro e F para falso. A sedentarização dos maias foi aperfeiçoada por meio de técnicas agrícolas de irrigação. Então, verdadeiro. Eles só conseguiram ficar paradinhos no local quando eles começaram a aperfeiçoar as técnicas agrícolas, tá? A maioria da população maia vivia na cidade e era formada por comerciantes e artesãos. Então, é falso. A maioria da população maia vivia na parte rural, que era formada por agricultores. V. Os maias eram politeístas, pois em seus templos eram cultuados vários deuses. Então, verdadeiro. 2. Pinte o quadro com a resposta correta. A civilização maia se desenvolveu na Mesoamérica por volta dos anos 300. Sobre sua estrutura política, podemos afirmar que os maias se organizaram em vários reinos rivais, tá? Então, 50 cidades-estados, para ser exato. Páginas 147 e 148. Então, 3. Descreva os grupos sociais que constituíam a civilização maia. Então, tinha os que viviam na área urbana, que viviam o rei, a nobreza, os sacerdotes, que cuidavam da administração da cidade-estado, dos templos, os mercadores e artesãos, que atuavam no comércio, e os construtores, responsáveis pelas edificações. Já quem vivia na área rural, que era no meio da floresta, estavam localizadas várias aldeias, onde vivia a maioria da população maia, composta por agricultores, como eu disse no slide anterior. 4. No campo do conhecimento, os maias desenvolveram um sistema de registro composto por glifos. Explique o que são e como eram registrados. Então, os glifos eram o sistema de escrita maia,
que podiam ser registrados e moldados em argila, gravados em pedra ou madeira, ou pintados em objetos de cerâmica. 5. A civilização maia chegou ao fim devido a diferentes acontecimentos e fatores. Identifique-os abaixo, completando os quadros. Então, tiveram fatores internos e fatores externos. Então, fatores internos são o aumento da população e a diminuição da produção agrícola. Então, não tinha mais áreas férteis para produção. As guerras entre os reinos os enfraqueceram e a população abandonou pouco a pouco as cidades. E o fator externo foi que os astecas chegaram e dominaram os maias. 6. Os astecas se formaram como império ao dominar outras cidades-estados. Explique como isso aconteceu considerando as palavras-chave. Exército. Então, os astecas conseguiram dominar as outras cidades-estado por causa de seu exército poderoso. Área agrícola. Quando dominaram outros povos, eles também expandiram suas áreas agrícolas. Impostos. As cidades-estado dominadas eram obrigadas a pagar imposto de tudo que produziam ao imperador asteca. Leis. Obrigavam os comerciantes a vender suas mercadorias somente nos mercados que ficavam do lado dos templos nas áreas urbanas. Então, tudo isso fez com que os astecas formassem um império, tá? Então, página 149, questão 7. Como as trocas comerciais influenciaram na organização social das cidades dominadas pelos astecas? Então, as trocas comerciais levaram os astecas a promover trocas culturais na Mesoamérica e, com o tempo, práticas culturais como a religião, a arquitetura, a arte e as formas de organização social se tornaram semelhantes nas várias cidades dominadas. Pois é, hoje está na página 150. Como os incas conseguiram transformar a agricultura na base de sua economia, já que o território que ocupavam era de difícil irrigação. Então, os incas, lembre-se, os incas desenvolveram uma construção de terraço, técnica de construção de terraço, cultiváveis que garantiram a irrigação dos terrenos nas encostas. Então, pense em uma montanha, eles viviam nas montanhas, nas cordilheiras. Então, pensa na montanha. Se você plantar uma coisa que na hora que você for molhar, for irrigar, vai escorrendo, vai. E aí, como é que o solo vai ficar úmido e bom para as plantas crescerem? Não vão. Então, eles começaram a construir terraços, tá? De terra, um espaço reto na montanha, para que eles conseguissem plantar naquele espaço. Então, ficava parecendo uma escadinha. E aí, eles plantavam naqueles espaços para ajudar a irrigação e o plantio. Destaque os adesivos do material complementar sobre as características dos povos indígenas das Américas e coloque-os no local que contém a descrição correta das imagens. Então, tinha uma torta feita à base de milho, bastante consumida pelos astecas. O quipu, instrumento de cordas usados pelos incas para a realização de cálculos. A escrita de glifos, desenvolvida pelos maias. A cidade inca, localizada na Cordilheira dos Andes e conhecida como Cidade das Nuvens. O metal precioso, que é o ouro, relacionado ao sol e abundante aos impérios Azteca e Inca. E a prata era as lágrimas, tá? O local por onde a bola dos jogos dos povos antigos da América deveriam passar. E o tipo de livro ilustrado pelos astecas composto por diversos símbolos, que era os códices. Depois, aqui nessa atividade, eu vi que muita gente não fez essa parte de ligar. Era para colocar o adesivo conforme o ano. Então, de 300 a 1200 viveram os maias, tá? De 1200 a 1521, o Império Azteca. De 1200 a 1532, o Império Inca. Então, esses impérios, cada um no seu tempo, e depois era para ligar as suas características. Então, os maias, era para ligar lá no meio. Organizaram-se em mais de 50 cidades-estados, que eram pequenos reinos rivais. A base da economia era a agricultura,
desenvolveram uma escrita por meio de glifos e um sistema de numeração bastante avançado. Os astecas, com um exército poderoso, dominaram outros povos e expandiram suas áreas agrícolas, tornando-se um império. Os povos dominados tinham que pagar imposto do que produziam e deviam obediência ao imperador. Os incas organizaram um estado, dominando outros povos por meio do seu exército. Desenvolveram técnicas de construção de terraços cultiváveis em cidades que eram localizadas em encostas, sendo o maior exemplo a cidade de Machu Picchu, tá? Então, estava lá na orientação. Organize o quadro a seguir sobre as primeiras civilizações da América. Para isso, destaque os adesivos e cole nos espaços correspondentes. Depois, faça um traço relacionando tais povos aos acontecimentos indicados. Então, foi isso que a gente fez. Cola os nomes nas datas e depois um traço para as características daquela civilização. Por hoje é só isso, então acabou a correção. Então a aula de história de hoje é para corrigir os exercícios. E agora vocês irão assistir ao vídeo de orientação para avaliação, tá? Não esqueçam de assistir esse vídeo. Um beijo!